Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Keep Calm and Leia. E hoje eu voltei aqui com mais um review de um livro, minha gente. Eu vou mostrar aqui a vocês. O livro é esse aqui, ó. O Passado, de Tessa Hadley. Esse livro aqui eu adquiri numa feira que acontece todo mês aqui perto de casa, que é ótima. E sempre tem uma banca que vende livros. E os livros são os preços muito bons, porque aqui em Portugal o livro é bem caro, tá? Eu não sei, realmente eu não sei como andam os preços dos livros no Brasil, mas aqui eu acho caro. Mas pronto, né? Eles vendem lá bem mais em conta, e aí eu gosto muito. Toda vez que tem, sempre tem, todo último domingo do mês acontece essa feira. E toda vez eu vou lá para ir justamente nessa barraquinha que vende livros. E aí eu sempre saio com alguns. E aí eu comprei esse livro nessa barraquinha, porque eu fui ler, toda vez que eu pego, né, é assim, gente. Aí toda vez eu pego e vou ler, lógico, a parte de trás, né, vou ver a sinopse e tudo mais. E aí eu gostei muito, eu achei que era bem interessante, né, a sinopse. E também gostei das críticas que tem aqui no livro. Então eu realmente comecei a ler esse livro assim com grande expectativa. E eu vou dizer para vocês o que foi que eu achei desse livro, tá? Primeiramente, o gênero desse livro, ele é um romance, tá? Ele... tão bonitinha a capa dele, eu acho tão fofinha essa foto aqui, sabia? Toda vez eu fico olhando, eu paro e fico olhando. Às vezes eu paro aqui porque eu tô olhando aqui a foto dessa capa, eu acho ela muito bonitinha, gosto muito. Legal! Bem louco! E aí, esse livro, ele é um romance, ele não tem assim tantas páginas, ele tem 254 páginas no total. Eu não sei se tem outro nome no Brasil não, tá? Esse livro, eu acho que não, deve ser o Passado mesmo. Procurarei e deixarei aqui se tiver, mas eu acho que deve ser esse nome mesmo, né? Enfim. Bom, como eu falei, né, eu escolhi esse livro já, realmente por causa da sinopse dele, né? E eu li, gostei muito, achei que era muito, muito interessante. E aí eu comecei a ler, né, como eu falei, com muita expectativa. E sinceramente... Sério! Foi essa a minha reação. Gente, me decepcionei, viu? Só para vocês terem uma ideia, esse livro eu terminei agora, dia 18. Foi ontem, hoje é dia 19 de janeiro. Eu terminei esse livro ontem, dia 18 de janeiro. Só que eu comecei a ler esse livro faz muito tempo, minha gente. Faz muito, muito tempo. Eu acho que eu comecei a ler esse livro em setembro, outubro de 2025. E eu só consegui terminar ele agora. E se não foi mais tempo, viu? Eu só consegui terminar ele agora, em janeiro. Porque assim, eu falei, eu preciso terminar de ler esse livro. Porque eu parava assim, porque, meu Deus... muito chato. Muito chato! Pode ser que alguém já tenha lido, goste, sim, sabe? Mas eu achei ele muito cansativo, sabe? Uma história que não fez sentido pra mim. Não deu liga. Realmente achei ele bem fraco. A linguagem dele, sabe? É um pouco formal. Assim, você tem que ler nas entrelinhas, sabe, as coisas, ficar interpretando. E para um livro que já é cansativo, que já é chato, é muito mais complicado de você ter que ficar... Às vezes eu lia, aí eu tinha que voltar e ler de novo, porque, gente, eu tava lendo, daqui a pouco eu tô pensando na receita de bolo, sabe? Porque não consegui me conectar. Não consegui me conectar com a história. Não consegui me conectar com os personagens. Não consegui me conectar com ninguém. Pra mim, aquilo ali não fazia o menor sentido. Sabe quando era assim? Basicamente é assim. É a história de 4 irmãos, né? Que eles são os personagens principais ali, né? Eles são chamados para passar as férias numa casa que era dos avós, né? E quem chama é uma das irmãs, uma das mais novas.
Os avós já faleceram, a mãe faleceu, todo mundo faleceu, só tem eles. E eles não são muito próximos. Você já vê logo que eles não são muito próximos. E aí eles vão passar essa história lá, todos praticamente contra a vontade. Só a que chamou é que queria ir, porque todo mundo tá ali sem querer. Sabe uma festa que você é convidado, que você... Meu Deus, só tem que atrair esse povo. Pronto, era isso. Parecia que eles estavam indo conviver ali porque foram obrigados e ninguém queria estar ali. Mas eles foram. Inclusive tem um personagem que tá lá que você fica tipo... Nada a ver. Nada a ver. Porque não é da família e não faz sentido ele tá ali. Mas tá lá também. Né? Eu acho que foi mais só pra dar uma... Porque ele é o único que desenvolve ali uma relação de um romance ali. Com alguém lá do ciclo. Mas não fazia o menor sentido. Assim, eu achei uma coisa... Foi um desperdício de tempo. Foi um desperdício de tempo, porque não... Realmente, uma dinâmica familiar esquisitíssima, que você não entende. Que são essas pessoas, sabe? Parece que eles não tinham um mínimo de afeto um pelo outro. Tirando essa que chamou todo mundo. Parece que eles não tinham um mínimo de afeto um pelo outro. E aí você fica ali lendo, uma história que não avança, não vai pra frente, não acontece nada, só todo mundo dentro daquela casa, que é uma vila da Inglaterra, onde não pega nem internet, nem coisa nenhuma, né? Porque se passa nos dias de hoje. E aí eles ficam ali, tendo que conviver, aí... Sem sentido. Achei uma história completamente sem sentido. E aqui tá dizendo o romance do ano. Meu Deus do céu, imagine o pior. Se esse aqui é o do ano, que ano é esse, pelo amor de Deus? Eu acho que esse livro ele é de 2020, a edição dele eu acho que é de 2020. Eu acho que eu anotei aqui no meu livrinho, inclusive já agora, ó, no meu caderno de leituras, eu anotei ele aqui. Inclusive, minha gente, indico, viu? Indico super. Eu vi aqui não, eu vi em algum lugar uma pessoa indicando, e aí eu me interessei, comprei, e isso aqui é vida. Gostei muito, sabe? Dá pra você anotar aqui as suas coisas tudo, já eu aqui, ó, devagando. Né? Mas eu anotei aqui rapidão, deixa eu só olhar, porque eu esqueço, né? Eu acho que ele é de 2020. A edição desse livro ele é de 2020. Eu acho que houveram romances bem melhores em 2020. Mas pronto, né? A mulher aqui que disse, a mulher de jornal disse que na avaliação aqui do verso tem dizendo o romance do ano. Dela, né? Só se foi. Eu acho que ela só leu esse, inclusive. Mas pronto, enfim, né? Não tem... O livro, ele não tem... Eu tô com a caneta aqui na mão, né, gente? O livro, ele não tem grandes acontecimentos. Ele não tem grandes descobertas durante a história. Os personagens, eles são tão individualmente sem graça quanto em conjunto. Eles não despertam nenhum tipo de simpatia. Nem mesmo as crianças, coitadinhas. Porque elas não, sabe, tipo, não tem, você fica, por quê? Por que eu tô lendo isso? Não gostei. Pra não dizer que o livro é uma total perda de tempo, quando chega na parte 2, que é o passado, que volta ao passado, e aí a gente vai conhecer mais sobre os avós dessas pessoas, os avós, a mãe, o pai nem tanto, mas... a mãe e tal, dá uma melhorada considerável na história, viu? Você consegue se interessar um pouco mais, embora também ainda seja aquela coisa bem morosa, sabe? Que não avança muito e tal, mas melhora bastante a história. Mas ainda assim, não compensa o resto, sabe? Não compensa. Então, assim, aí depois do passado volta pro presente, né? E aí, até que no final mesmo, tem uma descoberta. Você, eita, olha, isso aqui, tá. Pronto, é só o que tem de descoberta desse livro, sabe? E aí, assim, a história não me comprou, eu insisti, né, pra terminar esse livro, até que quando eu peguei ele pra ler, né, falei, não, eu vou terminar, até que foi rápido, porque eu me esforcei pra isso, eu devo ter passado uns 2, 3 dias, realmente, pra terminar. Só que eu fiquei feliz que acabou, sabe? Eu achei que o final foi bem coerente com o resto da história, assim, não teve nada de sabe? Não teve nada demais também, além dessa descoberta.
E eles acabam do jeito que começou. Sem eles decidirem coisa nenhuma, porque eles foram prestar. Ok, eles tomaram uma decisão, mas não é uma decisão que eles podiam ter. Oi, tudo bom? E aí, como é que vai ser? Vai ser assim, assim, assim. Pronto, acabou. Sabe? Não precisava deles terem se reunido, passar 3 semanas juntos, não sei o quê. Não precisava. Foi um livro assim que eu não indico não, viu, minha gente? Quiser ler, fica à vontade, mas eu achei muito cansativo. Achei muito chato, achei sem sentido, achei uma relação familiar, no mínimo, bizarra. Um povo que parece que... nem parece que eles nunca conviveram. E quando volta ao passado, você vê que eles tinham uma conexão. Crianças, né? Mas eu não sei o que aconteceu, que eles quase que passaram a se odiar ali, porque um suportava estar perto do outro. Né? Então, assim, não sei não, viu? Eu, sinceramente, não sei como é que a pessoa pensa em fazer um livro tão ruim como esse. A minha opinião, né? Alguém pode ter lido e gostado, eu não gostei. Sinceramente, não gostei. E acho que não indico pra ninguém. Quiser ler, fica à vontade. É chato, pegue logo um travesseiro, uma cama, vá ler, assim, ler pra dormir. Se tiver com insônia, indico. Não tô conseguindo dormir. Vá ler esse livro, O Passado. Pronto, filha. Aí você dorme. Porque não teve café no início que me fez conseguir ler esse livro. Enquanto eu li esse livro, eu li acho que mais 4 a 5 livros. Enquanto eu li esse livro, porque eu pausava e ia ler outra coisa, porque eu não aguentava. Pra mim, um dos piores livros que eu já li, fica aqui junto do Olá, Deus e Tudo o Resto, que eu achei muito chato. Mas lá é porque o Olá, Deus e Tudo o Resto eu achei bobo, besta. Sabe? Tipo, exatamente isso que eu fiz no vídeo que eu falei sobre esse livro. Então eu achei assim, sem graça, que história mais besta. A mesma coisa, podia ter se resolvido igual esse, podia ter se resolvido uma ligação, ó, vamos fazer assim, 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 tá bom, tchau. Pronto. Do que a gente passar 254 páginas lendo uma coisa que não precisava. Mas é isso que eu achei, dei 2 estrelas pra esse, porque a parte do passado eu achei legal. E só por isso. E também, aliás, eu dei 2,5 estrelas, porque eu dei 2 estrelas por causa da parte do passado e meia porque acabou. Gostei muito, fiquei muito feliz por ter acabado. E é isso, ó, aqui, ó. Ó as coisas aqui. As críticas, né, do Guardian. Maravilhoso. The Times, inteligente. Sunday Times, magnífico. Um grande triunfo da literatura contemporânea, Guardian. O melhor romance do ano, Huffington Post. E já agora também, e isso é pra gente aprender que essas críticas aqui, minha gente, essas críticas aqui, e nada é a mesma coisa, porque ninguém vai botar uma crítica ruim aqui no final, né? Então não vá por isso. Realmente, a sinopse parece ser um livro bom, tá? O que é descrito aqui é bom. Ó, 3 irmãs e um irmão regressam para as últimas férias de verão à velha casa dos avós. Trazem os filhos, uma nova esposa e o filho de um antigo namorado. Ao longo de 3... Por que alguém vai levar o filho de um antigo namorado para lugar algum, minha gente? Não era uma criança, não, era um homem adulto já. Por que alguém vai fazer isso? Ao longo de 3 semanas, as memórias do passado e da infância voltam à superfície e as tensões aumentam, misturando-se com o ar quente e denso da paisagem idílica de uma pequena vila inglesa. Tessa Hadley constrói um magnífico romance, só ao alcance de uma extraordinária autora, onde as particularidades das ligações familiares, as suas crises e alegrias assumem o papel de protagonistas, assegurando que o passado fará sempre parte de nós. As particularidades das ligações familiares, as suas crises e alegrias, tem nada disso, não tem crise, não tem alegria, não tem coisa nenhuma, não tem relação nenhuma entre essas pessoas. Não, só talvez um pouquinho entre as duas mais novas, né, que é tem a mais nova e tem a outra, que é antes da mais nova, que é foi a que chamou todo mundo, né, pra lá. E também é tão sem graça quanto os outros. Mas pronto, esse é o review do que eu achei, né, sobre esse livro. Não indico a ninguém, mas se você quiser ler, por sua conta e risco. Depois, não diga que eu não avisei. E é isso.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem para que a gente possa agregar mais pessoas aqui ao nosso cantinho do livro. E me indiquem se vocês tiverem indicações de livros, de filmes, de adaptações ou documentários e coisas assim, para eu trazer também, para poder ver, para eu poder ler, para eu trazer também um review para cá. É isso, um beijo, me sigam, esqueço de falar isso, me sigam nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, vou deixar aqui os arrobas para vocês me seguirem lá. E é isso, um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!